Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia, né? Mais uma vez quero trazer aqui, hoje um pouco diferente, né? Falando da palavra também, do ensinamento que Deus vem nos ensinando, mas também trazendo mais para minha experiência de vida, né? Como vocês sabem, eu luto dia após dia contra diversos pecados, né? Como todos nós lutamos. Mas eu luto dia após dia contra a dependência química. E antes de eu chegar ao ponto inicial de usar a substância, eu venho caindo, né? Eu venho dando lugar a outros pecados. E eu senti do coração semanas atrás, de estar trazendo essas minhas experiências de recuperação agora, né? Mas agora firme na palavra do Senhor. Uma recuperação que eu estou entregando nas mãos do Senhor, não com as minhas forças. Porque quando eu tentei com as minhas próprias forças, irmão, não consegue. Você que está hoje sem usar a dependência química, sem usar a sua droga de preferência, longe dos caminhos do Senhor, que é que eu posso dizer? Você pode até me chamar de radical, mas eu acho, no meu ponto de vista, tá vivendo uma ilusão, uma bomba relógio, né? Porque para a medicina não tem cura, para as pessoas aqui na Terra não tem cura, mas para Deus, Ele é o médico do médico. O homem faz o possível e Deus faz o impossível. Então, tentei de diversas formas. Claro que cada um tem a sua maneira, né? Vida é diferente. Mas eu tentei de várias formas sem Cristo Jesus. Eu tentei de várias formas até viver na igreja, mas viver como um ouvinte. Não um praticante, mas um ouvinte. E também não deu certo. Eu tentei diversas vezes. E tem um versículo que Paulo deixa à igreja de Coríntios, que eu estudando hoje, esse versículo cravou em mim porque foi um dos motivos que eu mais caía. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, no versos 33, diz assim, ó: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Irmão, qual o seu círculo de amizade hoje? Qual o teu ciclo de conversa hoje? Quem em sã consciência colocaria no seu colo uma víbora? Em qual sem consciência do seu lado você colocaria um traidor? Nenhuma pessoa sensata faria isso. Nenhuma pessoa sensata faria isso. Então Paulo ele diz assim, ó: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E com relação à nossa fé, muitos cristãos ignoram eu quando andei no mundo, e muitos cristãos também que conheci nessa caminhada minha de 12 anos, sendo ouvinte da palavra do Senhor e não praticante. E muitos cristãos, eu via muitos cristãos, né? E hoje eu me pego me policiando. Onde eu parar para conversar, o que eu conversar, tentar mudar o meu andar, o meu agir, o meu falar, o meu pensar. Que a partir do momento que eu reconheci que eu precisava deixar de ser ouvinte e deixei Deus entrar na minha vida, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? E as amizades com pessoas ignorantes, é o perigo de ter, como é que eu posso dizer? Com pessoas ignorantes, com pessoas incrédulas, com pessoas que acreditam na sua própria força. Era assim que eu vivia.
E era assim que eu tive muitas amizades assim. Quando eu vim do Ceará, minhas amizades, 100%, eu não digo nem 99%, eu digo 100%, era a amizade de pessoas que colocavam força no próprio braço, que só pensava no financeiro, que só eu consigo, que é eu que consigo chegar lá, que é eu que consigo fazer, que é eu que consigo construir, é eu que consigo ir adiante. E eu ia no mesmo barco. Só que eu tinha um problema. Eu tenho um problema. Eu sou muito influenciado, né? Todo dependente químico, ele é influenciado. Todo dependente químico, irmão. Coloca uma coisa na sua cabeça. A partir do momento que eu saí de um tratamento, enfraqueci novamente na fé, não vigiei, e eu deixei outra coisa me influenciar, que foi a jogatina. Eu deixei outra coisa me influenciar, que foi a pornografia, que já era um pecado antigo, mas ela veio só reacendendo de novo dentro de mim. Por quê? Porque eu deixei as coisas de Deus do lado, eu deixei o que eu aprendi no meu tratamento e fui voltar o passado de novo. Voltar a viver com as minhas próprias forças. Voltar a não me policiar. Não só eu, que sou um ex-dependente químico, mas todos os cristãos, né? Se nós justos aprendemos com a justiça, né, dos ímpios, o que podemos esperar? Que nós aprendemos com eles aí. Nós aprendemos com a justiça da lei do mundo hoje. Nós aprendemos tudo isso com eles. Então o que é que nós vamos esperar deles se nós sentar na mesa com eles? Hoje vamos pegar políticos hoje. Hoje tem um político batendo no outro em palavra, quando é amanhã eles estão sentados na mesma mesa jantando. Conheci diversos relatos. Então, o que é que nós devemos esperar dessas pessoas ímpias, dessas pessoas incrédulas, dessas pessoas ignorantes, dessas pessoas que não conhecem a Cristo? Ah, Jefferson, eu não vou falar com mais ninguém. Vai. A gente vive nessa terra, a gente está aqui até Jesus voltar e nos levar para a glória, a gente está aqui, a gente precisa viver. Mas não quer dizer que a gente precisa viver, andar, conversar e sentar nas rodas dos escarnecedores. Não estou generalizando todo mundo, mas é a forma que a gente cristão deve se separar. Nós devemos ser separados. E eu não entendia. Eu entendia que eu tinha que fazer amizade com todo mundo. Eu tinha que conversar com todo mundo. Eu tinha que ser uma pessoa social, falar com todo mundo, conversar com todo mundo. A partir do momento que eu chegar num canto, eu tenho que fazer amizade com todo mundo e participar na roda com todo mundo. Meu pensamento era esse. Como o pensamento de muita pessoa é. Eu tenho que ser social. Eu tenho que chegar e fazer acontecer. Né? E aqui, o apóstolo Paulo aqui é muito interessante. Paulo falou de forma enfática sobre a ressurreição do Senhor Jesus e dos salvos durante a sua segunda vinda. Porque havia muitos gregos que rejeitavam e até zombavam deste ensino. Os gregos zombavam, né, de Paulo. Que Paulo falava, né, que Paulo ensinou, deixou sempre dito que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Foi isso que ele ensinou em todas as cartas que ele escreveu, né? Mas zombavam. Então, por que a gente, com a gente cristãos hoje vai ser diferente? Se tu chegar no meio do ímpio, Jéssica, mas nós temos que pregar. Temos que pregar. É chegar, colocar a semente e deixar que Deus faz o trabalho dele. Não é chegar lá, irmão, eu luto, eu vou falar da minha luta. Eu luto contra um vício de droga. Aí eu vou chegar na mesa de um bar com bebediz, com drogas, e vou sentar lá, vou falar de Jesus, terminei de falar de Jesus, vou fechar a Bíblia e vou ficar lá conversando da vida deles. Vai chegar uma hora que eu vou cair. Vai chegar uma hora que eu vou cair.
né? Aquele que está em pé, vigia para que não caias. Então ele continua falando aqui, né? Zombaram desse ensino. Com isso, o convívio com essas pessoas produzia más conversações. Naquela época. Hoje é do mesmo jeito, irmão. Hoje é do mesmo jeito. As más conversações corrompem os bons costumes. Se todo dia eu ficar andando no bar, conversando com o pessoal do bar, quando for daqui a pouco eu estou bebendo, eu estou fazendo as coisas que eu fazia no passado. Né? E aqui ele continua, né? De maneira que todas as instruções divinas perdiam o seu valor. Você fica num bar, você está ali num bar, e eu acabo de pregar, de semear a semente ali para aquelas pessoas. Estou dando um exemplo. Terminei de semear, eu estou com valor. Enquanto eu semeei, dei a paz a todos e estou me retirando, fiquei com o meu valor. Mas se eu continuo ali, fecho a minha Bíblia e entro na conversa deles e já continuo e já vou me deleitar nas coisas dele, eu já perdi o meu valor. Eu já perdi o meu valor e fiz a palavra de Deus e fiz Deus perder o valor dele. A maneira que todos as instruções divinas perdiam o seu valor, né? Dessa forma, saber selecionar é essencial para que deseja manter a fé. O temor é a conduta irrepreensível diante de Deus. A fé da gente e o temor da gente e a nossa conduta é irrepreensível diante de Deus. Como membros de uma sociedade, estaremos sempre em contato com pessoas dos mais vários tipos, que nem eu falei antes. A gente não pode deixar, a gente vive aqui nesse mundo com eles. Então a gente vai estar à mercê deles, de conversar, de andar com eles. Mas isso não quer dizer que eu vou estar fazendo as mesmas coisas que ele faz, ou tão na roda conversando com eles. E eu trago isso para a minha vida hoje, irmão. Tô pedindo Deus para me encher com o teu espírito. Tô pedindo Deus para me encher com a sabedoria dele, da palavra, né? Que eu não peço mais nada terreno aqui. Pedindo Deus que encha da palavra, né? E creio que Deus vai me encher mais. Cada vídeo eu peço a Deus que me encha mais, que eu possa tocar o coração das pessoas que assistem, que eu possa tocar o coração de maneira boa, né? Não para me aparecer, mas para que a palavra de Deus toque e sirva de alguma coisa na vida de quem escuta, né? Se você acompanhar até o final o meu vídeo, né? E ele fala, como membro de uma sociedade, estaremos sempre em contato com pessoas de vários tipos, mas devemos limitar a nossa convivência com elas, para que não sejamos afetados por seus costumes. Eu falei, se eu andar com quem bebe, daqui a pouco eu estou bebendo. Então, irmão, você que luta, eu não vou nem colocar a minha luta. Você que luta para se firmar na palavra do Senhor, você que luta para se firmar nos caminhos do Senhor, peça a Deus para que Ele encha você com o poder do Espírito Santo dele. E se policie. Porque só quem pode fazer por nós é nós mesmos. Só quem pode fazer. Porque existe o livre-arbítrio, né? Então só quem pode fazer por nós é nós mesmos. Então se policie, meu irmão. Faça que nem eu estou fazendo. Outra hora era difícil. Outra hora eu queria estar na roda dos vou colocar, eu não vou nem pegar pesado, os escarnecedores não, mas eu queria estar na roda da galera. Eu queria, se eu tivesse em casa, poxa, fulano não falou comigo, ciclano não falou comigo. Irmão, hoje para mim, tanto faz. O que tem que falar comigo é a palavra de Deus, irmão. Hoje para mim, tanto faz. Tanto faz. O que tem que falar comigo é a palavra. O que eu tenho que amanhecer de manhã, ô Senhor, fala comigo hoje. Ontem eu acordei para orar de madrugada. Eu chorei pedindo a Deus para falar comigo. Me ajoelhei. Orei ao Senhor,
me deitei, chorei novamente, Senhor, fala comigo. E coloquei um louvor ao vivo. Um louvor ao vivo, aqueles louvor que fica passando ao vivo, aleatório, não é aquele que você seleciona para escutar, não. E Deus falou comigo no louvor. Só foi falando, louvor após louvor, ao vivo. Então, irmão, não tem conversa melhor, não tem prática melhor do que essa palavra que hoje eu estou vivendo. Guarde isso para o seu coração. Peço perdão aos irmãos que sou novo, né, nessa área, ainda estou estudando dia por dia, porque já conhecia a palavra, mas não queria deixar a palavra entrar na minha mente, no meu coração, né? E que os irmãos possam ficar na santa paz do Senhor, que os irmãos possam ter um resto de semana abençoado, que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus Cristo.